Esse barulho de onde é? Acho que é do som. É de fora? Não, eu acho que é do som. É. Então, voltando às crianças, não tem problema. Se tiver que continuar, eu já estou acostumado a falar assim, não é? Então, de vez em quando eu fazia palestra em casa e os meus filhos brincando e a gente falando, mas o pai não para de falar, meu Deus do céu, não é? Então, eu já estou acostumado a falar com criança, sem criança, criança brigando, criança brincando, de qualquer jeito, não tem problema nenhum. A música seria de grande prazer a gente continuar ouvindo, mas não tem problema. Então, a gente tem as crianças e elas se reconciliam com a gente rapidamente. Porque tem aquele sinal ainda, não é, de pureza. Todos nós vemos uma pureza profunda nas crianças. Todos nós vemos qualidades nas crianças, aquela meiguice, aquele carinho, aquele amor. A gente fica tocado em ver isso, em sentir isso, em conviver com isso. E foi exatamente aí que Jesus mostrou para a gente que nós precisamos se assemelhar à criança, ou seja, em sentimentos nobres, em perdão. Dificilmente a criança fica embirrada lá, a não sei que ela tenha sido mal dirigida, mas dificilmente ela fica aquele tempo que a gente às vezes fala com a boca cheia, né? Estou há 10 anos sem falar com a minha sogra, estou há 5 anos sem ir na casa do meu cunhado, estou há 20 anos sem falar com não sei o que. As crianças não têm isso. Já viram em festa de Natal, por exemplo? Festa de Natal é uma beleza, sabe assim? Está na festa de Natal, o pessoal fala, vai brincar para lá, põe as crianças tudo no quintal. Aí daqui a pouco vem um lá com um chumaço de cabelo na mão e o outro chorando. Normalmente os pais interferem, aí brigam os pais, ficam 5, 10, 15 anos brigados. E as crianças ficam 5, 10, 15 minutos e já estão brincando de novo, jogando bola outra vez, estão tudo certo de novo. Normalmente não é isso que acontece. Então ela tem aquele símbolo, não é? Que nós precisamos adotar em nós, que é o símbolo do perdão, o símbolo da candura, aquele símbolo daquele amor, não é, que ela sabe transmitir para a gente. Então é isso que Jesus nos remete, a esses sentimentos. Mas, falando em criança, é importante dizer que Jesus é o rei das crianças. Não sei se você já ouviu esse termo, mas ele não é só o rei das crianças, é o rei das mulheres, é o rei dos homens. Olha só que interessante. Por que Jesus é o rei das mulheres? Eu não sei se vocês já perceberam, ao tempo de Jesus a mulher não podia nem chegar perto dos homens. Quando o homem andava, ela tinha que andar à distância. Para se referir a um homem, tinha que ser um homem íntimo de família. Agora, com essa história de Copa, de vez em quando aparece lá uma câmera que tem uma família de árabes, elas todas fechadinhas, com a boquinha fechada, os olhos fechados, e dificilmente elas podem se relacionar com o homem, ou conversar com o homem amistosamente, ou fazer uma brincadeira, ou qualquer coisa assim. Até hoje nós temos isso lá, daquele lado de lá, não é? No Oriente, por assim dizer. Ao tempo de Jesus, imagine, 2000 anos atrás. E aí surgem as mulheres do Evangelho, surgiram as mulheres. A gente vê lá a história de Maria de Magdala, a gente vê aquela história da mulher que ia ser apedrejada, a gente vê as proteções que Jesus criou em torno das mulheres. Se referia, conversava com as mulheres de igual para igual, naqueles instantes que estavam ali, no seu trabalho público, falava com elas, naturalmente, normalmente. Lembram daquela mulher que encostou nele, tinha aquele problema do sangue que não parava, não estancava? Ela encostou em Jesus, pôs a mão em Jesus. Veja que aquilo era uma blasfêmia, uma mulher fazer aquilo. Então Jesus é o rei das mulheres. Mas por que Jesus é o rei das crianças? Aí é que está. Jesus é o rei das crianças porque uma passagenzinha me fugiu agora, em qual delas, em que Jesus faz uma recomendação assim: ai daqueles que desviarem uma criança. E aí ele faz uma coisa que é impressionante, saindo da boca de Jesus. A gente não podia imaginar que Jesus podia falar uma coisa dessa. Olha que interessante que ele fala. Seria melhor que esta pessoa que desviou a criança, seria melhor que ela pegasse uma corda bem grossa e uma pedra bem pesada, amarrasse um lado da corda nessa pedra, o outro lado da corda no pescoço e precipitasse essa pedra num lago, num rio, em algum lugar muito fundo.
seria melhor que... Imagine a proteção que Jesus dá às crianças. Porque ali é um convite. Ele fala assim, olha, o problema no plano espiritual é assim, fez mal para uma criança é pior do que se você cometer um suicídio. É pior. Veja que interessante. Então, com isso, estabeleceu-se em diversos países do mundo um sistema de proteção à criança. Existem alguns ainda que estão totalmente fora de si, mas a maior parte deles tem a proteção da criança. Aqui no Brasil tem a proteção à criança. De uma certa forma, um tanto quanto exagerado, mas é proteção à criança. Hoje considera-se criança ainda 16 anos, 17 anos, não é? 17 anos, 11 meses e 29 dias, considera-se criança ainda. Não é? Entra lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, tal do ECA. Então aí provavelmente vão continuar brigando para diminuir um pouquinho isso, porque hoje as nossas crianças têm mais conhecimento que um imperador romano há 2, 3 mil anos atrás. Com 5 anos de vida ele tem mais conhecimento que o imperador tinha em Roma. Olha só que interessante. Com menos de 4 anos ele já reconhece e repete mais de 5 mil símbolos. Coloca um McDonald's na frente da criança, vê se ela não sabe o que é. O Banco Itaú, coloca o Banco Itaú na frente da criança, você não sabe o que é, sabe. A Rede Globo, aos símbolos que ela associa. Com menos de 4 anos ela já associa mais de 5 mil símbolos. Então nossas crianças estão cada vez menos crianças, né? Menos tempo crianças, né? Mas enfim, Jesus protege as crianças. Olha só, Jesus é o rei das crianças. Então, na verdade, todos nós precisamos entender que precisamos construir em nós sentimentos nobres, à semelhança das crianças. Todos nós precisamos pensar ao nosso redor e saber como que eu estou me comportando diante da vida, como que eu estou observando a vida, qual é o meu papel nesta vida, o que é que eu estou fazendo nesta vida. Nós precisamos avaliar isso. E precisamos ir lá em Jesus e buscar essa resposta. Nós precisamos se assemelhar em desprendimento, em amor, em bondade, em sentimentos nobres. Assemelhar-se às nossas crianças. É claro e óbvio que existem crianças que fogem à regra, são as exceções. Kardec mesmo coloca para a gente lá, na Revista Espírita, casos de crianças que são casos difíceis, terríveis, não é? Porque nós sabemos que a criança representa um pedaço da nossa vida imortal. Aliás, a nossa vida material é um pedaço da nossa vida imortal. Algumas pessoas estão meio iludidas com aquela ideia de que vão sair daqui e vão começar a vida imortal, né? Vão para o plano espiritual, começar a vida imortal. Não, nós já estamos vivendo um pedaço dela aqui. Nós viemos da vida imortal, viemos do plano espiritual, estamos no corpo físico e vamos voltar para a vida espiritual. É um pedaço que nós estamos vivendo aqui. Então a ideia que nós precisamos entender é que nós estamos aqui e temos motivos importantes para pensar em como nós podemos minimizar, criar menos impactos para o nosso futuro, criar condições mais favoráveis, conviver de forma mais tranquila, mais confiante, mais feliz. Como é que nós podemos melhorar a nossa vida? Será que nós imaginamos que o que nós estamos vivendo assim é um acaso? Que o nosso corpinho físico de repente ficou doente, assim, não sei, foi azar. Será que a gente ainda imagina isso? Ou será que nós somos o produto do nosso passado? Ou será que nós já tivemos muitas e muitas oportunidades encarnatórias e, obviamente, andamos reto, um pouco torto, de vez em quando caíamos, não é mesmo? Então é preciso a gente abrir o nosso entendimento, porque, na verdade, o que nós efetivamente precisamos é curar a origem do problema. E aonde está a origem do problema? A origem do problema não está no joelho, na coluna. Aliás, vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito séria, né? Tinha um amigo que dizia pra gente que tinha um remédio muito bom para a coluna. Disse que era cimento, areia e pedra e ferro, né? Muito bom para a coluna. Isso aí é muito bom, né? Para fazer coluna, para construir coluna. Ou será que a gente imagina que o nosso problema nasceu assim, por acaso?
Será que nós já não tivemos um encontrinho com Ele? Já viram aquelas pessoas que diziam assim, eu vou usar a química mesmo, porque todo mundo vai ter que chegar no final da vida. E aí a pessoa passa 30, 50, 60, 80 anos, não aconteceu nada com ela. Dá a impressão que a gente falou coisas indevidas, impróprias, né? Mas a gente se esquece que nós somos imortais. Nós passamos para o outro lado da vida, depois temos que voltar. Quando que a gente volta? Olha aí, tem um espírito chamado Lameira de Andrade, que ele dá uma sugestão de como que é a volta nossa para a Terra. É de 3 em 3 ou de 4 em 4 gerações. Então tem lá o vozinho, tem o nosso pai e temos nós. Nós somos a terceira, mas aí a quarta geração são os nossos filhos. Olha só, normalmente é assim, né? Na senda evolutiva, normalmente é assim. Então a gente olha um pouquinho para trás, não precisa ir muito para trás, a gente vai identificar muitos daqueles que já fizeram parte da nossa família. Olha que interessante. É claro que quanto mais entendimento, quanto mais conhecimento, mais tempo demora para voltar à Terra. Mas será que nós já temos todo esse conhecimento? Será que nós já temos todo esse entendimento? Ou nós ainda estamos nos debatendo com o nosso corpo físico, porque a gente não aceita o corpo que nós temos? A gente não aceita. Se não é porque enxerga pouco, é porque tem pouco cabelo. É porque os cabelos vão embora antes da hora. Mas eu queria ter o cabelo liso, o outro tem o cabelo crespo. Mas o meu corpo tem um problema de joelho, o outro tem um problema de coluna, o outro tem problema no pé, o outro tem no coração. A gente não aceita isso. Nosso corpinho imperfeito, a gente não aceita. A gente fica brigando com a nossa encarnação nisso e se esquece do mais importante. Já vivemos assim aquele período que a gente não pensava em nada, não é? Até a adolescência, assim, 18, 19, 20. Você vê que agora está cada vez menos, mas a gente não pensava em nada. E alguém falava para a gente assim, Ana, procura guardar um dinheirinho para uma necessidade, pouquinho por mês, não precisa ser muito, pega um pouquinho lá do que você ganha. Faz uma pequena economia, tem uma pequena reserva. E a gente fala, que reserva, vou viver minha vida. Quantos de nós fizemos isso, não é? E aí passa 20, 30, 40 anos, mas você não vai se aposentar? Não, nunca paguei INSS. Não, nunca tive nenhuma reserva. Esquecemos de pensar nisso. E é o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação hoje. A gente está esquecendo que nós somos seres imortais. E nós estamos muitas vezes dando muita importância a uma coisa que poderia ficar em segundo plano. Alguma coisa que poderia ficar para depois. Ou para um segundo momento. O mais importante agora é a gente identificar no que podemos ser melhores. Eu trato as pessoas meio grosseiramente. Posso ser melhor? Não dou muita importância para as pessoas que me amam. Posso ser melhor? Eu detesto telemarketing. Eu posso ser melhor? Vou dar um exemplo bacana sobre telemarketing. Olha que legal, ó. Uma senhorinha amiga nossa estava dizendo que a filha dela foi trabalhar de telemarketing e não conseguia ligar para ninguém porque todo mundo destratava ela. Falava, filha, liga para sua avó, filha. Aí ligava para ela falava, como é que é o produto mesmo? E ficava perguntando sobre o produto, e queria saber. Dava o telefone das amigas dela para a neta dela ligar. Aí agora, quando a gente recebeu um telemarketing, vamos imaginar que é uma pessoa querida nossa, que está lá trabalhando. Olha como fica mais fácil. A avó ficava feliz. Você não me ligou ontem. Pode me ligar todos os dias para falar do caixão que está lá, que pode comprar a vaga no cemitério. Pode me ligar para assinar o jornal que eu nunca vi se existe. Ela queria que a neta ligasse para ela. Mas por quê? Sentimento, amor. A gente não quer ver as pessoas ao nosso redor bem, progredindo, se desenvolvendo, felizes. Olha quanta coisa a gente é capaz de fazer por isso. Então, veja como a gente pode mudar um pouquinho o nosso contexto. Mas não é só o problema do telemarketing, a gente pode ser melhor com aquela pessoa que nos dá um emprego, que nos atende no balcão, especialmente do Paris, né?
Tem bons atendentes aqui no Paris, são muito educados, muito cavalheiros, atendem a gente assim com uma finura muito grande. Uma paciência. Tem uma paciência. Primeira coisa que ele pergunta: aqui não vende varejo, cai fora. A gente pode ser melhor com eles, pode ser melhor com a gente mesmo. Olha, observar o que nós podemos, em que nós podemos ser melhores. Sabe aquela coisa que nos irrita profundamente? Por que isso me irrita profundamente? Por que eu não posso olhar para a cara daquela pessoa? Será que a gente não pode ser melhor? Olha, eu ainda não consigo olhar, mas eu já consigo mais ou menos entender. Já consigo pensar nas coisas boas que ela tem, que ela faz. Uma pessoa operosa, trabalhadora. Ela fala mal de mim, mas ela é uma pessoa que trabalha bem. A gente já consegue trabalhar isso, construir ao nosso redor. As crianças, voltamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos. E perante Jesus? Quem pode se considerar adulto perante a Jesus? Difícil, né? É muito difícil a gente querer se considerar adulto perante Jesus, porque a gente faz cada um. Eu fico pensando assim, de vez em quando a gente está fazendo uma coisa que não é certa. É um jeito bonitinho de falar que fazendo coisa errada, né? Fazendo o que não é certo. Olha só como é que é a comunicação, não é? Fazendo uma coisa que não é certa. Aí eu fico pensando assim, Jesus está do lado ali olhando, meu Deus do céu. É que nem a gente olhar os nossos filhos, né? De repente ele pegou um pote de guache, por exemplo, aí ele quer limpar a mão, ele limpa na parede. O guache até que é bom, que dá para limpar na parede, né? Não, ele quer escrever na parede com a caneta Bic, aí vai escrevendo assim. Aí chega o pai e a mãe fala: ai meu Deus do céu. É mais ou menos como Jesus nos enxerga, porque a gente fica arrumando confusão com todo mundo. A gente não raras vezes fica aborrecido, vira as costas para as pessoas. Ingratidão. Todos os dias a gente comete uma ingratidão. Todos os dias. Olha só. Mas com quem que eu cometi ingratidão? Você nem sabe da minha vida. Você mora perto do seu pai, da sua mãe? Não. Você ligou para eles? Você conversou com eles? Sabe assim? Se você pensar, você vai achar uma forma. Estava ouvindo falar de chuva. Não pôde abrir a casa. Choveu aí. Ninguém pôde entrar. Estava tudo molhado. Meu Deus do céu. E quantas vezes a gente pôde vir? Que uma ou outra vez não pode vir, não pode abrir, porque está enchente. Tá. Olha só. Sai da casa espírita. Vou seguir nada lá. Os espíritos não querem saber de mim. Não querem saber de mim. Será? Será mesmo que eles não querem saber da gente? É claro que eles querem, como os irmãos mais velhos que nós temos, né? Porque tão raras vezes eles nos abandonam, nos deixam. O problema é o seguinte: você já foi irmão mais velho? Você fala assim para o irmão mais novo: você não faz isso, a mãe vai xingar, o pai não vai gostar, e ele vai lá, não quero nem saber. Vai lá e faz. É o que a gente faz, como irmãos menores. Jesus observa as nossas presepadas e fica assim: meu Deus, e agora? Vai ser tão difícil de corrigir isso aí, né? De acertar. Vai ter que pintar de novo, né? Escrevemos na parede com caneta Bic, ou fizemos um desenho com uma tinta preta. Vocês já tiveram que apagar uma tinta preta da parede? É a coisa pior do mundo que tem. Você passa 10 demãos e não apaga. É um negócio impressionante. E aí você fica vendo assim do lado, meu Deus do céu, a gente vê Jesus assim do nosso lado pensando, esbravejando. No ponto de ônibus, o ônibus não parou, está esbravejando. Você nem sabe o que tinha nesse ônibus. Calma, espera o outro, tenha paciência. E a gente não se contém. Quer falar tudo que pensa para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Menos na delegacia, né? Porque o delegado manda a gente calar a boca, a gente, sim senhor. Não é assim? Agora, quando é familiar, a gente não quer nem saber, fala o que tem que falar, e tem que ser assim, porque esse é o meu jeito. A gente é desse jeito. Aí você põe Jesus do lado e fala: ai meu Deus do céu, não podia ter ficado um minutinho em silêncio. Tem uma plaquinha tão bonitinha escrita ali: pratique silêncio. Eu nunca tinha visto isso. Falei: é mesmo, é uma prática, o silêncio é uma prática.
É uma prática. Eu acho que essas máscaras servem para isso, para fechar nossa boca. Vocês estão vendo que eu não estou usando, né? Mas também estou de boca aberta aqui, né? Pelo amor de Deus. Finalizamos com uma poesia, vamos terminar com uma poesia, porque pelo menos, né? Pensa assim, poxa, coitado daquele moço, veio aqui e falou tanta bobagem, pelo menos uma poesia ele fez. Quebra um galho, né? Pelo menos quebra um galho. Então vamos lembrar da Alta de Souza. Alta de Souza é o espírito, passou pela terra, desencarnou, jovenzinha, mas ela conseguiu produzir um livro, meu Deus do céu, no século passado. Hoje a gente não consegue escrever um folhetinho, ela já publicou um livro há 200 anos atrás. Meu Deus do céu! Poetisa, fala de Jesus, profundamente conhecedora dos sentimentos, prática da caridade, do amor. E ela tem uma especialidade, não sei se vocês conhecem poesia, gostam de poesia, mas a Alta de Souza, as poesias dela são compostas de 2 quartetos e 2 tercetos, isso se chama soneto. Só que o soneto, quem se aventurar em fazer um soneto vai sofrer muito, porque a métrica das palavras tem que ser perfeitas. Olha só que interessante, a métrica das palavras tem que ser perfeita. Presta atenção. Será que a gente consegue, né? Caridade, glorificada sejas onde fores, mãos que te fazem sol, apoio e ninho para todos os tristes do caminho, mãos que revelam lírio aberto às dores, mão generosa, mão em que adivinho a mensagem do Cristo em esplendores, mão que converte lágrimas em flores. Deus te abençoe os gestos de carinho. Nunca enxerguei a forma do teu culto. Fito-te a luz que passa enquanto exulto, vejo que a multidão se aprimora ao vê-la. Caridade, és o dom que nos irmana, o amor de Deus na inteligência humana. Olha que interessante. Caridade, o amor de Deus na inteligência humana. Uma estrela engastada noutra estrela. Então, a prática do bem e da caridade é um pedacinho do amor de Deus dentro de nós. Sacolinhas, refeições, o que for possível, mas nunca abandonemos a prática da caridade, porque só ela é que nos faz sentir uma proximidade maior do nosso Criador. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e olha, não perca as esperanças. Na próxima semana vem pessoas muito capacitadas aqui para ajudar vocês a pensar, tá bom?